Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Eu sou o Arcanjo Miguel. Continuando os nossos vídeos sobre Sananda. Hoje vou comentar sobre o marco na vida de Sananda que está contido na carta número 3, que espero que vocês tenham lido. Antes de iniciar este vídeo, eu gostaria de comentar um pouco sobre essas cartas. Vocês têm acesso em sua internet a uma série de lugares que contêm essas cartas. Então, quero crer que elas não foram adulteradas antes de serem publicadas. Mas, é como eu sempre digo, sintam na hora em que vocês encontrarem se aquele conteúdo é realmente o original. Original que digo, o que é o verdadeiro, aquele que contém as palavras reais de Sananda. Este tipo de informação escrita é mais tranquila para vocês acessarem. Agora, tenham cuidado com os inúmeros vídeos que contam a carta contidos em sua internet. Então, para a segurança de cada um de vocês, eu sugiro que vocês leiam a carta. Até porque, como eu já disse aqui, ao terminar esses vídeos, vocês deverão se aprofundar em cada uma das cartas. Porque tenho a certeza que inúmeros pontos passaram despercebidos. E outros vocês têm que maturar em suas mentes, pois com toda certeza não ficaram claros. Estudem as cartas, pois ali não está apenas contida a história que Sananda está contando. Ali está contida a energia do descobrimento, a energia do conhecimento da verdadeira história deste ser de luz. Então, para que vocês tenham a certeza de que o áudio que vocês estão ouvindo é verdadeiro, vocês têm que ter a versão escrita nas mãos.
Cuidado com o que vocês vão ouvir. E como eu já disse aqui, tem uma série de vídeos que usam o meu nome e que não foram canalizações minhas. Então, da mesma forma, existem muitos vídeos cujo título são as cartas de Cristo e que no seu interior contém informações totalmente diferentes das que foram ditas nas cartas. Então, cuidado. Tenham muito cuidado onde vocês procuram. As pessoas que trabalham aqui neste canal já disponibilizaram todo este material para vocês. Então façam uso deste, porque aquele está perfeito. Então, meus irmãos, vamos continuar a comentar sobre a carta número 3. Sananda continuou a sua pregação com os seus discípulos. Vale a pena também eu dar uma pequena pausa e falar sobre os seus discípulos. Sananda explicou para cada um que o seguia o mundo que ele conhecia, o mundo que lhe foi mostrado, a verdadeira face de nosso Deus Pai e Mãe, de toda a sua criação e de todo o poder que vocês tinham. Não pensem que os discípulos de Sananda o seguiam, a princípio, por acreditarem naquelas palavras. Muitos foram levados pela curiosidade de estarem junto daquele ser de luz e aprender alguma coisa que fosse boa para eles. E cada um deles foi recompensado com muita sabedoria e com muita prosperidade. Mas não pensem que eles aceitavam com todo o coração tudo que Sananda dizia. No interior do coração de cada um deles havia questionamentos, havia dúvidas. Havia o medo de estarem indo contra todo o meio, toda a sociedade, toda a religião, todos os governantes. O que seria deles se eles fossem afastados de Sananda? Seriam presos por mostrarem um outro lado contrário às regras do tempo? Daquele tempo? Então é como se aqueles discípulos o acompanhassem, mas sempre com aquela sombra de dúvida em seus corações.
Muitos não eram inteligentes o bastante nem para entender o que Sananda dizia, pois eram pessoas do povo, pessoas rústicas, sem muita instrução, sem muita evolução. Mas seguiam Sananda pelo magnetismo que ele tinha. Se algum de vocês pudessem, naquela época, perguntar a eles por que vocês seguem Cristo, Jesus, eles responderiam: porque gostamos de ouvi-lo falar. Porque quando ele fala, nossos corações pulsam. Nossos corações se enchem de alegria, se enchem de amor. E nós somos atraídos pelas suas palavras. Nenhum deles seria capaz de responder: eu sigo Jesus porque acredito no que ele diz. Porque entendo o que ele diz, porque aceito o que ele diz. Sim, eles compartilhavam das ideias, discutiam a respeito, mas no fundo, lá no fundo, eles não tinham este entendimento do que realmente Cristo queria dizer. Mas eles o seguiam como guardiães daquele que seria o Filho de Deus. Nos seus íntimos, eles acreditavam que Cristo era a representação do Deus. Mesmo sendo aquele Deus vingativo e punitivo, ele era o seu filho encarnado na terra para trazer algum conhecimento. Porque as coisas que ele dizia, ninguém sabia. Muitos achavam que o que ele dizia era pura maluquice. Eram devaneios da mente de Jesus. A única coisa que eles acreditavam, porque viam, era a cura dos enfermos. Isto eles viam com os próprios olhos e não podiam duvidar, porque eram pessoas extremamente doentes, com muitas úlceras na pele, e todas saíam curadas. Não havia como apontar ali a mentira ou o misticismo. Então, por esta razão, sim, eles acreditavam que Cristo era o Filho do Deus Pai, pois ele tinha poderes que nenhum outro ser humano na Terra tinha. Mas nas palavras que Cristo dizia, aquilo não era muito bem recebido na mente de nenhum deles. Não diria que eles eram falsos, porque Cristo sabia disso. Ele conhecia o coração de cada um dos seus discípulos. Ele sabia que muitas vezes o que ele falava, eles concordavam porque achavam que podiam enganá-lo. Mas ele sabia que aquilo não ressoava no coração deles.
Mas mesmo assim ele continuava, porque, por mais que aquelas palavras não fossem bem aceitas nem acreditadas pelos seus discípulos, eles as teriam ouvido. E poderiam, no futuro, reproduzi-las. Contar a história daquele que foi o Filho de Deus encarnado na Terra. Pois em determinado ponto, Sananda já sabia que iria morrer, que seria necessária a sua morte como um marco dentro da vida dos humanos deste planeta. Então, após a sua morte, ele se tornou um mito. Se tornou aquele que todos viram morrer na cruz para salvar os humanos na Terra. Eu não vou me estender neste assunto, porque este assunto faz parte de outras cartas. Mas o que é importante é o quanto ele foi combatido por aqueles que não podiam perder o poder, por aqueles que sabiam que se acreditassem nas palavras loucas daquele ser, perderiam os seus poderes sobre as pessoas. Então, meus irmãos, vou colocar aqui mais uma palavra importante neste jogo da sua existência: o poder. Então, o medo e o poder formavam uma grande dupla. Porque como ter o poder? Através do medo? Através da ameaça? Para que todos andem na linha. Para que ninguém se rebele contra aqueles que estão no poder. E isso vocês podem fazer paralelos com os dias de hoje, onde ainda existem muitas ditaduras no seu planeta. E muitos governantes tentando ser ditadores para perpetuar o poder. Não, eu não vou afirmar a vocês que todos os governantes dos países deste planeta são movidos pelos escuros. Existem aqueles estrategicamente colocados que fazem parte da nossa legião. Não generalizem. Mas vocês podem perceber exatamente quais os países que são dominados por eles. Quais os países mais poderosos deste planeta? Aqueles que se acham no direito e no dever
de fazer o que bem entenderem. Inclusive, se meter na casa dos outros. Supostamente, numa atitude de ajuda. Então, meus irmãos, ao longo do tempo, o poder continuou. Todas as palavras que Sananda ensinou de amar ao próximo, como a ti mesmo, ressoam no coração de alguns, mas não no coração de todos. Hoje, na atual posição que o seu planeta está, eu já não posso mais dizer que a maioria ressoa com os escuros. Aleluia! Aleluia! A maioria está iluminada. Vitória da luz. Vitória dos seres de luz. Mas eles ainda estão aí, provocando toda sorte de medo para continuar desestabilizando vocês. Ameaçam com guerras, ameaçam com supostos novos vírus, para cada vez mais criar o pânico. Se vocês confiam no que digo aqui, acreditem. Tudo isto é mentira, é manipulação para deixá-los apavorados. É muito fácil uma pessoa que tem uma reação um pouco diferente já sair espalhando que aquilo é uma coisa nova, extremamente perigosa e que pode se alastrar no mundo todo. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: quem se mantém equilibrado, quem se mantém saudável, quem se mantém firme nas suas convicções, não adoece, não se expõe a essas doenças. Porque o equilíbrio da luz no seu ser não permite que elas entrem. Agora, aqueles que sentem medo, que acham que vão morrer daquilo, cuidado, pois vocês estão simplesmente colocando um cartaz luminoso na testa. Estou pronta para recebê-los. E as doenças virão. Tem inúmeras delas. O equilíbrio é a chave de tudo. Protejam-se. Eu já disse aqui. Muitos continuam achando um absurdo quando digo aqui que vocês devem vacinar suas crianças. Desde que digam o meu mantra. Esta vacina
é para o equilíbrio do corpo desta criança. E toda a parte negativa, todos os chips ali envolvidos, são destruídos imediatamente. Porque elas precisam de proteção. Elas estão nascendo em corpos já suscetíveis às doenças, porque isto foi a evolução de vocês. Então, deixar de vacinar é arriscado. Muitos não entendem quando falo isso. Até duvidam que seja eu. Porque muitos propagam em sua internet: parem de tomar vacinas, não façam mais exames. É a escolha de cada um. É a decisão de cada um. Não vou obrigar ninguém. Apenas digo: os seus corpos não têm anticorpos para essas doenças. E se vocês pegarem sem as vacinas, será muito perigoso, principalmente para os bebês. Porque isto foi uma herança genética que vocês já tiveram. Infelizmente, volto a repetir, vocês estão vivendo no meio. Vocês estão vivendo na terceira dimensão. Então não queiram ser mártires, nem queiram achar que vocês agora são infalíveis. Que vocês agora, porque estão caminhando na estrada da evolução, vocês não precisam de mais nada. Nem de medicamentos, nem de vacinas, de mais nada, que o seu corpo vai conseguir resolver tudo sozinho. Eu vou dizer para vocês o seguinte: alguns problemas que vocês têm, se vocês mantêm os seus chakras alinhados, sim, eles somem. Ou pelo menos ficam em latência. Mas tem muitos problemas que não basta o chakra se alinhar, porque o órgão já está destruído. O órgão já não funciona bem. Ele precisa daquele apoio do medicamento. Da mesma forma que seus bebês precisam dos anticorpos que vêm nas vacinas para poder resistirem às doenças. Porque isto foi retirado do DNA de vocês. Eu já disse, os vírus não foram criação da natureza. Então vocês não têm como lutar, é uma luta desigual. Então, se vocês acham que esse meu mantra é bobagem e que não vale a pena arriscar, a escolha é de vocês, o filho é de vocês. Nada posso obrigá-los. Nada posso exigir de cada um de vocês. Então, meus irmãos, façam as escolhas corretas. Voltando a falar da morte de Sananda. Foi esta morte, como eu já disse, que criou um marco na humanidade. Ele deu a vida para os salvar. Como eu disse anteriormente, eu não vou entrar a fundo, porque ele tem que explicar isso, não eu. Vocês estão lendo as palavras dele, por que eu vou adiantar algo aqui? Mas aquilo foi um golpe.
muito grande para os escuros. E foi o ponto de origem para todo esse sentimento que ainda existe hoje no seu planeta, 2000 e tantos anos depois. Como eu já disse, o amor de Sananda por este planeta, pelo povo deste planeta, é imenso, imensurável. E por isso, tudo está acontecendo como está acontecendo para vocês agora. É como eu disse no vídeo anterior, a centelha divina de Sananda está no coração de todas as almas deste planeta, mesmo naquelas que não o cultuam, que não acreditam nele. Não importa. Esta centelha foi implantada nas almas de todos vocês. Por isso, o nome dele nunca se perdeu. Porque esta energia continua vibrando aí em cada alma. Mesmo naquelas que não seguem o caminho da luz. Ambas estão em seus corações. Então, meus irmãos, percebam como o poder sempre se fez valer neste planeta. Eu não diria que seria um privilégio deste planeta. Eu diria que isto é uma consequência da dimensão que vocês vivem. Porque qualquer outro planeta que tenha essa dimensão será a mesma coisa. O poder sempre se fazendo valer para submissão, para submeter todos ao seu jugo. Sempre foi assim e sempre será. O poder impõe o medo, e o medo a submissão. Esta é a grande verdade. E vocês estão aí, submissos a todo este poder. Hoje vocês se rebelaram contra este poder. Entenderam que era um poder falso? Que era um poder que foi imposto para lhes tirar a verdade? A verdade do verdadeiro poder que as suas almas têm. E que muito em breve, cada um de vocês descobrirá o verdadeiro poder que vocês têm. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui para ajudá-los nessa caminhada, ajudando-os a tirar cada um dos véus que foram colocados à sua frente. Gratidão por você ter ouvido o vídeo até aqui. Antes de sair, lembre-se, dê o seu like no vídeo e compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gratidão a você que segue o nosso canal.
Que a luz esteja com você.